Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Rosimário e se você caiu nesse vídeo é porque certamente você se interessou pelo tema espíritos de enfermidade. E nesse vídeo eu quero apresentar para você esta realidade, diferenciar o que é um espírito de enfermidade e também o que é uma doença física de uma doença espiritual. Mas eu quero lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para receber as próximas notificações desse vídeo e não perder nada que a gente posta aqui, tá bom? Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 17, tá? Que um certo dia Jesus estava ensinando e ali estavam fariseus, mestres, uma grande multidão na Galileia, né, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. A palavra de Deus diz no verso de número 18, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Muito bem, eu acredito que esse paralítico trata-se de um tetraplégico. Haja vista, ele veio em uma maca, ele não veio sob muletas. E certamente, se ele não fosse tetraplégico, automaticamente ele viria sobre muletas. Mas a palavra de Deus diz que a multidão era tão grande que ele não poderia chegar até Jesus. Então, seus amigos tiveram uma ideia, e a ideia foi exatamente esta: pegar aquela cama, colocar aquele homem pelo telhado da casa aonde Jesus estava. De sorte, meus irmãos, que aqueles homens fizeram isso, abriram um buraco no telhado e colocaram aquele aleijado, aquele deficiente, por cima do telhado e chegando aonde Jesus estava. A palavra de Deus diz que naquele mesmo instante, Jesus vendo a fé daqueles irmãos, que estavam trazendo ele, inclusive do próprio aleijado, o Jesus profere uma coisa muito interessante que nós devemos observar. Isso é o versículo 20, Lucas 5, versículo 20. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus, homem, os seus pecados estão perdoados. Vou repetir. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, o problema desse homem não é de pecado, ele precisa de um médico, da medicina. Como que alguém cura alguém dizendo: os teus pecados estão perdoados? Então, vamos entrar mais adiante nesse tema. A resposta de Jesus aos fariseus, aos fariseus, foi interessante. Por quê? Porque os fariseus questionaram a Jesus. Está aqui no texto, né? Versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ou seja, Jesus sabe de tudo, meus irmãos, até do que eles estavam pensando. E a palavra de Deus diz que Jesus perguntou para ele: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado
e foi para casa louvando a Deus. A pergunta, a resposta de Jesus para os fariseus foi muito interessante. Para que tu saiba de quê? Que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Disse ao homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Esta enfermidade está claríssima para mim, que trata-se de uma enfermidade espiritual, era decorrente de um pecado, era uma doença espiritual. Jesus queria ensinar aos fariseus que havia enfermidades espirituais e que era decorrente de pecados e que ele também tem autoridade na terra para perdoar os pecados, consequentemente curar os enfermos. Era isso que Jesus queria passar. Mas veja, doenças espirituais são decorrentes de pecados. Essas doenças não são diagnosticadas por tantos aparelhos, tanta tecnologia que existe hoje na medicina. Eu não sou contra a medicina, eu sou a favor. Hoje existe aparelho para tudo. Mamografia, ultrassonografia, PET scan, tantas outras tecnologias que servem para identificar doenças. Algumas logo no seu estado inicial. Mas a palavra de Deus e as doenças espirituais não são detectados por esses equipamentos. Então, se você hoje tem uma doença, já foi para o médico, fez os exames e nada consegue diagnosticar esta doença, muito provavelmente você está tendo uma doença espiritual. Você está passando por uma doença espiritual, aonde os médicos, infelizmente, não vai conseguir detectar, porque trata-se de uma doença espiritual. Vamos ver outro caso na Bíblia Sagrada. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, a Bíblia vai relatar, e olhe, Lucas era um médico, e a Bíblia diz que Jesus estava ensinando numa sinagoga quando Jesus viu uma mulher que estava encurvada. E a palavra de Deus diz que Jesus vai lá, expulsa aquele demônio daquela mulher e automaticamente aquela mulher é curada. Está claríssimo nesse texto sagrado e o próprio Lucas afirma com as suas palavras dizendo: espírito de enfermidade. Jesus expulsa um espírito de enfermidade que estava aprisionando aquela mulher há 18 anos. O próprio Jesus disse que ela estava dentro de um cativeiro de Satanás. E o que é cativeiro? Não são prisões diabólicas que coloca doenças, dores, angústias. Satanás pode, quando ele tem espaço naquele corpo, ele pode fazer o que ele quer. Exatamente isso. Eu quero dizer para você, aquele espírito de enfermidade, havia 18 anos que estava naquela mulher. Ela estava dentro de um cativeiro de Satanás há 18 anos. Inclusive os fariseus questionou Jesus porque era dia de sábado. Mas Jesus chama eles de hipócritas, porque Jesus diz assim: quem de vocês, se tivesse um gado morrendo ou com sede, não botaria água para este animal, um dia de sábado? Então chamou ele de hipócrita e aquela mulher foi liberta. Por que eu falo liberta? Porque o espírito aprisionava ela e ela foi liberta. E a libertação trouxe a cura daquela enfermidade para aquela mulher. Quero lhe dizer que no mundo espiritual, quando um demônio sai de uma pessoa, é expulso, a palavra de Deus diz que ele vai a lugares áridos e se ele não encontrar lugares para ali se estabelecer, ele volta para a casa de onde ele saiu. E bem pior,
ele volta trazendo 7 demônios, ou seja, a coisa ainda pode ficar pior. É exatamente isso. Então, meus irmãos, eu posso citar aqui outros casos, e vou citar, por exemplo, o caso daquele homem do tanque de Betesda, aonde ele havia ali, estava ali paraplégico, não tinha ninguém para ajudá-lo quando o anjo mexia as águas. E a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem, e a palavra de Deus vai nos afirmar que aquela libertação, houve uma libertação espiritual também na vida daquele homem. Ah, pastor, não, mas ali não. Claro que sim. Se você perceber, isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e o versículo, salvo engano, 15. Lá no versículo 15, não, João 5:15, né? Diz o seguinte, que Jesus encontra aquele homem que era paralítico do tanque de Betesda dentro do templo, porque quem era paralítico não poderia entrar dentro do templo, só que ele agora não era mais paralítico, ele entrou dentro do templo, e Jesus fez uma observação para ele, disse, olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Pastor, quer dizer que pode acontecer algo pior? Claro que sim. Satanás tem suas maldades. Se ele encontrar uma brecha no seu corpo oriunda de pecados, ele pode fazer coisa pior. As suas maldades no mundo espiritual, ele só pode agir quando tem um corpo, e um corpo com portas abertas espirituais. E quais são as portas abertas espirituais? São os pecados, meu amigo, minha amiga, são os pecados. Jesus, João capítulo 9, a partir do verso 11, Jesus, quando vai curar um cego de nascença, a Bíblia diz que ele era de nascença. Isso mesmo, ele era de nascença. Quando ele vai, que se aproxima do homem, os seus discípulos perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse, olha, não foi nem ele nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Então isso quer dizer que Jesus ensinava que as maiorias das enfermidades eram oriundas de pecados, e pecados nossos ou dos nossos pais, ou os dois. Então, meus queridos, existem enfermidades físicas. Nesse caso deste homem, era uma enfermidade física, não era espiritual. Mas existe a enfermidade espiritual. Eu quero que você entenda que por muitas vezes os nossos pecados produzem enfermidade em nós, ou até mesmo nos nossos filhos. É assim que diz a palavra de Deus. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Marcos capítulo 9, versículo 20, fala sobre um jovem lunático. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem lunático, ele estava, desde a sua infância, sendo atormentado por espíritos que jogavam ele no fogo e na água. Jesus pergunta para o pai dele, ele está assim há quanto tempo? O pai responde, desde a sua infância até hoje. Espera aí, infância fala de criança. Que mal tem os pecados da criança? Não tem responsabilidade pelos seus pecados. E como é que Satanás pode entrar no corpo de uma criança? Certamente, muitos provavelmente, por pecados dos pais. Pecados dos pais que originaram-se nos filhos. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. O Senhor Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. É assim que diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, veja que aquele jovem estava possesso de demônios. Ele era lunático, assim diz a Bíblia, tinha problemas mentais. Mas os problemas mentais dele não eram resultante de doenças físicas, mas era um demônio que trazia doenças espirituais para aquele jovem. E a Bíblia diz que Jesus repreende novamente esse espírito de enfermidade
e logo ele fica curado. Então, meus queridos irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa: doenças físicas os médicos podem curar. Jesus também cura doenças físicas. Doenças espirituais só Jesus pode curar. Eu quero dizer, se você está passando por uma doença espiritual, ou uma doença que não foi diagnosticada e você ainda não sabe que é espiritual, eu quero que você procure ajuda. Procure ajuda. Procure um líder espiritual, procure um pastor, procure um presbítero. Se você for daqui da nossa região, Nazaré, Lagoa do Carro, procure uma das nossas igrejas. Lagoa do Carro, nas quintas-feiras, nós estamos orando por vocês. Na segunda-feira, em Nazaré da Mata, também estamos orando lá por curas, repreendendo espíritos de enfermidades. Talvez você provocou um aborto e não sabe. Talvez você traiu, talvez você usou algum pecado gravíssimo e que esse pecado está lhe trazendo doenças ao seu corpo. E ainda que você possa tomar muitos remédios, mas a doença está lá. O remédio remedia, mas a doença continua lá. Então, queridos, essa doença pode ser causada através de um espírito de enfermidade. E eu lhe digo que remédios não resolvem o problema de espírito de enfermidade. A única coisa que resolve o problema de espírito de enfermidade é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu conheço casos de pessoas que foram libertas, por exemplo, de asma, desde muito tempo, desde a sua infância, simplesmente confessando os seus pecados. Eu conheço pessoas que foram libertas de depressão, de doenças da mente, simplesmente confessando os vossos pecados. Isso está escrito na palavra de Deus, Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, sejam sarados. Doenças espirituais são provenientes de pecados, de portas abertas. E se você tem algum caso desse na família, está passando você mesmo por um desses casos, que ninguém resolve a tua doença, já tomou muitos remédios, já vem há vários anos lutando com essa enfermidade, já foi para os médicos e não conseguiu o resultado. Eu quero dizer que você poderá estar diante de um espírito de enfermidade que encontrou alguma brecha, alguma porta aberta e está causando maus na tua vida. Mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para curar todas as enfermidades e todas as doenças. Porém, Jesus faz a parte dele, você tem que fazer a sua, que é perdoar, pedir perdão a Deus sobre os seus pecados, ou até mesmo liberar um perdão que você não consegue perdoar uma pessoa. Então, queridos, deixa eu te fazer mais um pedido. Inscreve-se nesse canal, curte, compartilha para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe, em um nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.